Olá, olá, olá! Muito boa tarde ou bom dia para você, não sei que hora você está assistindo, seja muito bem-vindo a mais essa live super especial, onde a gente vai responder uma pergunta, ou a gente vai se fazer uma pergunta. Mãe tira férias? E aí, para a gente complementar, a gente vai falar sobre a importância da saúde mental materna. E aí, para quem ainda não me conhece, eu sou a Flávia, mas vocês podem me chamar de Flá. Eu sou mãe de Heloísa, que tem 10 anos, do João Paulo, que tem 4 anos, e de outros 3 bebês que nasceram para o céu. Eu sou também esposa do Samir, sou filha, sou amiga, sou realizadora da Rosa Formosa Moda Consciente, que cuida do vestir da mulher gestante e lactante. Eu sou também contadora por formação e agora, em primeira mão para vocês, sou futura estudante de psicologia. E na live de hoje a gente vai conversar sobre um assunto que por muito tempo foi a minha preocupação, pelo menos da minha parte, né? Que são as férias escolares. E tudo que eu ficava ansiosa, me cobrando. E eu confesso que eu já me cobrei muito para dar conta de tudo, né? Das crianças, da casa, da empresa, dos clientes. E além de tudo isso, gente, olha, eu já ficava angustiada, ficava estressada. Mãe já ficava na TPM eterna. Isso daí era efeito das férias. Mas, gente, quando eu consegui fazer tudo o que eu planejei, na verdade, eu não conseguia fazer tudo que eu me planejava, né? Porque eu ficava ansiosa querendo dar conta de tudo. E eu acho que o dar conta de tudo é uma coisa que a mãe quer fazer. A gente acha que vai dar conta de tudo. A gente coloca um monte de meta dentro da nossa vida e aí no fim a gente se frustra porque a gente coloca um monte de expectativa e coloca um monte de carga em cima de nós. E antes da gente chamar a pessoa especial, a nossa convidada, eu queria contar um pouco sobre essa ideia da live. Como eu já comentei, né, essa questão de férias e mãe já foi uma questão pessoal, né, minhas questões internas, as minhas questões de terapia. E eu também comecei a perceber que no mundo materno, tá, todos estamos na mesma, né, estamos todas tentando equilibrar os pratos e também o tema da saúde mental tem tocado cada vez mais, gente. No mês de maio, foi um mês, além de ser o mês das mães, é um mês especial de conscientização, gente. Conscientização, deixa eu até ver aqui, ó, minha colinha. Conscientização, incentivo ao cuidado e promoção da saúde mental materna. Inclusive, a nossa convidada, ela foi super gentil, super carinhosa e respondeu umas perguntas que estão lá no nosso blog, falando sobre isso, sobre a importância do cuidado da saúde mental materna. E aí, gente, já quero chamar ela, que também é mãe e que é psicóloga. Então, Vanessa, vem para cá se apresentar para nós. Oi, oi. Gente, estou Oi, muito feliz de estar aqui. Essa é a minha primeira live. Estou um pouquinho nervosa, mas assim, faz. muito feliz pelo convite da Flávia. E vamos apresentar, né? Como ela já falou, sou mãe, sou psicóloga, sou mãe da Sofia, que tem 9 anos, do Nicolas, de quase 3 anos, e também de 2 bebezinhos que estão no céu. Eu comecei na psicologia, nunca pensei, na verdade, de estar nesse mundo envolvendo a maternidade. Eu sempre pensei em estar dentro do hospital, trabalhando como psicólogo hospitalar, porque antes eu era técnica de enfermagem. Então, eu trabalhava com pacientes somente oncológicos. E aí, saí da faculdade pensando nisso. Na clínica eu já atendia criança, eu queria atender criança na clínica. Comecei a atender criança, só fui saber, na verdade eu nem sabia que existia uma psicologia, assim, terapia voltada para a maternidade, para mães. Eu sabia que tinha, assim, alguma coisa, mas, assim, era tão pouco para a relação mãe-bebê, mas, assim, para a gestação mesmo, voltada para a gestação, parto, porpéria, amamentação, nem ouvi falar. E aí, quando a Sofia nasceu, que eu fui procurar,
gente, o que é parto? Parto humanizado, o que é esse emocional que a gestante vive, esse porpério, o que é isso? Então, eu fui pesquisar, porque através das minhas dificuldades, eu fui me percebendo e fui procurar, e vi que existia. E aí eu comecei a estudar e entrar nessa área e atuar. Então, na verdade, assim, acho que desde 2016. 2003, quando ela nasceu, fui estudando, mas desde 2016 que eu fiquei mais, assim, tendo mais conhecimentos. Né? E atualmente, eu também atendi a criança, como eu te falei, mas atualmente, desde a pandemia, na verdade, com atendimento online, está voltado mais para atendimento de gestante, puérperas, luto, perda gestacional, neonatal. Então, como eu estou no espaço online, eu estou mais focada nesses atendimentos. Ai, que legal. E é super necessário, né? Porque na maternidade, pelo menos a minha maternidade, né, o início, é um momento muito solitário, né? Porque a gente fica muito ligado a só a nossa rotina, mãe e bebê. Eu até ficava tão feliz quando alguém ia me visitar, né, na licença maternidade, porque eu podia falar de coisas que não era só fralda, comida do neném, a papinha, né? Coisas diferentes, né? E mesmo isso, as pessoas acham que precisam respeitar a privacidade e elas acabam te deixando tão sozinha, né? Eu sentia muita falta de receber visitas, de falar com gente, de falar de coisas diferentes. É engraçado que, assim, você falando, tem muitas mães que preferem ficar um pouco isoladas. Que preferem aquele tempo de ficar ali. Ela acabou de ter um neném, já está sentindo algumas mudanças, está com alguns medos, e aí ela quer ficar ali. Ela quer pessoas que ela se sente segura, geralmente, no começo, né? Então, ela quer se sentir ali segura, seja com o companheiro, seja com a mãe, alguém que ela escolheu, alguém que ela se sente. Então, já teve várias mulheres que falaram assim para mim, né? Mães falando, mas eu queria ficar ali sozinha. Aí vem um monte de gente querendo comida, falando Ah, alto, sim. visitas que chegam à noite e ela não quer à noite. Mas assim, muitas pessoas não falam. Não falam, e quando falam, são taxadas de chata, de. Vai falando, ai, que frescura. Ou falar assim, restringir, falar, olha, primeiro mês eu não quero, só bem íntimo, assim, pessoas bem íntimas dos avós. E aí a gente teve a pandemia também, então essa questão assim da saúde mesmo, de ter medo desse contato. Mas também uma coisa que você falou importante, que é assim, quando a visita vai, que tá tudo tranquilo, ela permite, a visita vai olhar o bebê e não ela. O presente é para o bebê, ela fica feliz com o presente, mas ela também gostaria de ganhar um mimo também. Gostaria de ganhar Sim. uma comida diferente, uma coisa assim, sabe um presentinho? Alguma coisa assim, para falar, você olhou para ela, perguntou dela, porque, não sei se você percebeu isso, às vezes assim, como está o bebê? O bebê está mamando, o bebê está dormindo bem, e aí não pergunta para ela, assim, você precisa de ajuda? Você quer alguma coisa? Às vezes acontece também dessas visitas começar a dar palpite. Olha, não é assim que dá mamar. Esse neném tá chorando demais porque você acostumou no colo. E não pode acostumar no colo, tem que ser no berço. E aí vai. Quantas mulheres também que já aconteceu que tá ali se esforçando na amamentação, tá difícil, que nem todas na hora da amamentação, assim, não é fácil para todas. Tem pessoas que passam grandes dificuldades ali com a amamentação, né? Com feridas, com a pega do bebê. E aí alguém fica falando para ela, seu leite é fraco, você, você tem que dar logo uma mamadeira. Teve casos também de falar, você tem que dar logo caldinho de feijão. Incentivo às vezes, dar coisas para esse bebê que ele não está preparado. Né? Teve até causas de mortes também, né? Não comigo, assim, de eu saber comigo, mas a gente vê reportagem. Então, assim, quanto dessa nova mãe está vivendo essa experiência aí de informações, palpites, que vai fazer ela ficar mais tensa, que é o assunto que a gente vai entrar daqui a pouco, né? É, sim. Mas antes da gente já falar sobre isso,
Vamos contar como que a gente se conheceu, né? Que pode ser uma surpresa para as pessoas. Então, você Que acho quer que foi começar? Foi em 2019, né? Nossa, eu tinha acabado de começar também, né? Antes, eu tinha começado com uma sociedade, né? Com uma amiga, com a Joyce. A gente já fez várias lives aqui também. E aí depois, em setembro de 2019, nasceu a Rosa Formosa. E aí acho que foi bem no final de 2019, você compartilhou, né? Uma publicação minha. E, nossa, aquilo para mim foi tão fantástico. Uma psicóloga compartilhando o meu trabalho para outras distantes. Eu achei aquilo incrível. Eu falei, olha, gente, que pessoa generosa de compartilhar, né? De divulgar o meu trabalho. Nossa, fiquei tão feliz. E aí a gente começou a conversar, né? Foi depois disso, a gente começou a conversar. E aí a gente não se conhece pessoalmente, né? Ainda não tivemos esse prazer, né? Porque no meio disso tudo nós vivemos uma pandemia, mas sempre um prazer. Parece que a gente se conhece pessoalmente, né? Sabe que essa parte eu não sabia, né? Que assim, desse detalhe que você tinha feito a página tão recente. Tava tão bem montadinha, tão assim, cheia de delicadeza, de amor ali. E aí, quando eu vi a página, eu falei, não, tem que compartilhar, que foi na outra, não sei se pode falar o nome, Pode, a pode. página no Facebook. E aí, na época, também eu compartilhava muito o trabalho de vários profissionais. Eu não queria compartilhar o meu, assim, só eu, o meu material. Eu compartilhava várias. Eu coloquei lá qualquer trabalho com gestante, puérpera, qualquer um. E aí eu vi o seu, eu achei muito. Eu falei, gente, ela aluga roupa de gestante. E a roupa de gestante, assim, é cara para algumas pessoas, é. E depois a pessoa pensa, vou comprar essa roupa cara e não tenho para quem vender depois, não tenho para quem dar. E aí eu falei, isso é muito legal, assim, você poder pelo menos alugar. E quem quiser comprar também, mas assim, eu achei uma ideia assim genial, assim, diferente de tudo. E aí a página me chamou a atenção, que eu falei, gente, é muita delicadeza, muito amor ali. Então é isso que eu sentia na página, assim, não era só, eu vou vender roupa, eu vou alugar roupa. Para mim ali, acho que estava já mostrando ali quem é a Flávia. Qual que é, porque você passava o que é do seu coração, porque você não, de tudo que a gente conversou já, você não fez por fazer uma página, eu vou vender. Foi você vê a necessidade, né, dessa área assim, de roupas, de como a gestante se sente, porque assim, a gestante, a maioria se sente feia, porque o corpo está Sim. mudando, está transformando, o peso não é mais o mesmo, às vezes a pele muda também, o cabelo às vezes cai, e aí fica insegura, assim, fala, o que vão achar de mim? Mas ter uma roupa adequada, uma roupa confortável, uma roupa assim, quantas gestantes às vezes precisam ir numa festa, alguma coisa, elas querem ir. Que roupa vai ter? Só um blusão e uma leg? E para que para as mães, para as gestantes que gostam daqueles vestidos bonitos, as roupas que você tem, né, no site, eu não sei. Então, já estou até fazendo comercial aqui. Já tava fazendo meu merchan aí. Porque as roupas são lindas mesmo, assim, tem para todos os gostos. Então, eu achei assim, nossa, eu amei. E aí eu comecei a compartilhar. E aí a Flávia me chamou para escrever. Na época eu acabei enrolando, não escrevi. E aí dessa vez eu falei, não, ela me chamou, vou aceitar e vamos conversar. E é isso. E aí deu certo. Deu certo, ainda bem. E ainda tem mais parceria, pessoal. Ainda não é só isso, não. Ainda tem mais coisas. Iremos fazer juntas. Sim, se Deus quiser. Temos muitos projetos, até falei para você, né? Vamos deixando anotado aí os nossos projetos para a gente gestar os nossos projetos e colocar eles, né? Gerá-los com carinho, gestá-los com carinho para a gente colocar eles, esperar um nascimento bem, bem gostoso, né? E aí, agora a gente já entrando aqui no nosso tema, sobre a realidade das férias na vida das mães, seja CLT ou home office, né? Eu contei um pouquinho da minha realidade, né? Que eu
como empreendedora, sempre quando eu pensava nas férias, eu já começava a surtar, já começava a ficar ansiosa, já começava a pensar que eu não podia sair de férias, que eu tinha que levar o computador, que eu tinha que ficar trabalhando lá, que como que eu ia ficar sem atender, né? Que tipo de empreendedora eu sou, que não dedico ao meu negócio, né? Mas, por exemplo, mãe, não tira férias, né? Eu sou mãe 24 horas, né? Nós somos mães 24 horas, né? Então, como que a gente pode tornar esse período menos pesado, né? Eu acho que essa é a ideia. Como a gente tornar esse momento mais leve, sem tanta cobrança, né? Porque diz que quando nasce uma mãe já nasce uma culpa, né? E quando nasce uma mãe já nasce uma cobrança. Cobrança, a gente falou de vários exemplos de palpites, de cobranças externas, mas eu acho que mais do que tudo existe aquela cobrança. Eu não sou uma mãe suficiente, eu sou uma mãe ruim, eu sou meio mãe, né? Eu lembro quando eu voltei a trabalhar fora na época da Elo, eu achava que era meio mãe. Eu era meio mãe, meio esposa, meio funcionária. Né? Eu não me sentia completa em lugar nenhum da minha vida, né? Tanto, isso é uma questão totalmente de cobrança interna, né? Ninguém me cobrava e falava, nossa, você é pouco mãe da sua filha, você precisa ser mais mãe, né? Ou no meu trabalho ninguém falava, nossa, você precisa ser mais funcionária, né? Você precisa estar aqui de corpo presente, não só corpo presente, né? Estar aqui. Então, Vanessa, como que é para você também esse momento de férias, de estar todo mundo em casa, né? Uma de 9 anos já está estudando, seu pequeno também já está estudando fora, como que é? Como que é essa loucura aí de lidar com férias, as férias? Eu falo assim, mãe é tudo igual, só muda endereço. Não Ai, é? mas vamos lá. Eu acho que para mim facilitou uma coisa, não é que facilitou tudo, porque desde que eu saí, né, como eu te falei, eu era da enfermagem CLT. E aí você tem uma rotina de ter sair de casa, horário para entrar, horário para sair. Então tinha aquela rotina. Quando eu engravidei da Sofia, eu já não estava mais atuando na enfermagem. Eu já estava formada e estava me planejando. Na verdade, já estava com uma sala atendendo. Só que eu só tinha um paciente, uma criança. E aí, gente, 10 anos atrás, não tinha esses recursos que tem hoje na internet, né? Era aqueles cartãozinhos de visita que você tinha que divulgar. Então, assim, era totalmente diferente. E aí, para vir esse paciente, passou, eu fiquei pagando acho que uns 6, 7 meses a sala, e nada de paciente. Então, era uma época que eu também pensava em fazer a pós-graduação. Aí já estava entrando uma idade que eu falei assim, ai, acho que eu tô ficando velho, preciso ver, né? Vamos ter filho ou não vamos? E aí eu decidi engravidar. Então, assim, como eu já vinha de uma rotina, digamos assim, desacelerada, eu acho que facilitou isso depois com a chegada das crianças. Porque eu noto que também, assim, tem essa questão para muitas mães, que é super produtivas, ativas, passeia, trabalha, estuda, e aí chegam os filhos. E aí vem toda aquela mudança e vem aquela carga de ter mais coisas para fazer. Então, eu acho que das férias, por exemplo, você que estava já empreendendo, não tem férias, porque se você não tiver ali para vender, se não tiver uma programação, planejamento antes, você vai ficar aflita, porque fala, e agora? Não vai entrar dinheiro. Ou o medo também das pessoas esquecerem a sua loja, o seu negócio. Lá, Flávia não está disponível, eu estou ali tentando comprar uma roupa, mas ela não está me atendendo. Também tem esse medo, né? Porque assim, você tem que estar ali inativa. Eu também observei isso com outras empreendedoras que não têm descanso, estão ali. Então, assim, para mim, nessa questão de desacelerar, me ajudou um pouco. Mas também, quando tá, por exemplo, para fazer atendimento, eu preciso de rede de apoio também, senão não funciona. E aí, quem me ajuda bastante é minha irmã. O pequeno ainda não está na escola, vai no segundo semestre, pela primeira vez. Então, os horários ficam um pouco restritos, do atendimento também, assim, né? Não dá para mim trabalhar muito. Mas dessa questão dos dois juntos, óbvio que toda mãe fala assim, e agora, o que eu vou fazer? De manhã até a noite. E os dois, às vezes, brincando, brigando junto.
todos os irmãos brigam. Uhum, E aí uhum. você tem que ver. E a questão das telas e as atividades, como vai ficar. Então, também tem essa questão na cabeça de todas as mães. Como fazer? Só que falta de apoio, como eu te falei. Quem não tem, eu sei que é muito mais pesado, muito mais difícil. E aí entra também no tema que a gente vai falar. Você já quer que eu fale? Um pouquinho aí já entra vamos Antes da falar gente das férias. falar, preciso dar um recado muito especial. Se você que está aqui assistindo essa live, se você ainda não está inscrito, mas você é obrigado a se inscrever, ajuda o nosso canal a crescer, se inscreva no nosso canal, já deixa o seu like e compartilhe essa live com quantas pessoas você quiser, quantas pessoas você achar que essa live vai ajudar. E eu acho que vai ser toda mãe, porque toda mãe está se sentindo exausta, toda mãe se sente culpada. E toda mãe, por mais que você olhe e fala, nossa, aquela mãe, tem gente que olha e fala, nossa, como que você consegue com 2 filhos empreender? Não, eu não consigo, eu não consigo. Você não sabe como que é a minha realidade, né? Realmente eu não consigo. Vem aqui, né? Tem algumas amigas que a gente toma uns cafezinhos para a gente compartilhar esses perrengues de mãe, porque a gente vê isso que você falou, Vanessa, tudo igual, a gente está tudo na mesma. Todo mundo está com as suas próprias frustrações, com as suas próprias limitações, né? E está sempre querendo fazer tudo, não consegue. E aí no fim a gente entra nesse ponto que você vai falar agora, que é da exaustão, né? Muitas das questões nossas como mãe vem muito da parte mental e emocional. Então a gente aprendeu algumas questões com os outros, com outras mulheres. A gente desde pequena estamos rodeada de exemplos. E aí a gente vai absorvendo de algum jeito isso. Não que a gente às vezes fale assim, não, eu não sou igualzinha à minha mãe, eu sou igualzinha. Tem muitas características que a gente acaba sendo parecidas no jeito de lidar com a maternidade, de lidar com as frustrações. E aí a questão da exaustão. Quantas e quantas mães vivem falando, eu estou exausta, estou cansada, e da onde que vem tudo isso? Olhando, observando hoje a nossa sociedade, a gente consegue perceber que a carga da mulher aumentou. A mulher ficava antes mais em casa, cuidando de vários filhos. Era puxado? Era. Né? Cuidar da casa, das crianças, pensando mais antigamente nas mulheres que não tinha luz elétrica, não tinha água encanada, não tinha mercado perto, que também, se a gente for olhar, antigamente não tinha. Era uma vendinha ou alguma coisa assim, mas era bem difícil. Hoje a gente tem várias possibilidades. Assim, a gente vive numa sociedade que tem isso, tem luz elétrica, tem água encanada. Algumas pessoas eu sei que não tem, a gente sabe disso, né? Algumas que não tem nem saneamento básico ainda, infelizmente. Mas o que eu quero dizer, assim, pensa, a mulher saiu para trabalhar. E hoje, muitas mães, elas para chegar no serviço, ela tem que passar 2 ou mais horas dentro do ônibus. E aí, pensando na história dessas mães, assim, vocês têm que acordar 5 horas da manhã, 4 horas da manhã, pegar um ônibus, atravessar a cidade para chegar no trabalho, para ficar o dia inteiro nesse trabalho, voltar às 6, 7 horas da noite e cuidar dos filhos, colocar para dormir, preparar a marmita, preparar a roupa, um monte de coisa. Então, assim, que eu citei esse exemplo, porque no caso desse exemplo, você pensa o estresse que essa mãe está fisicamente, corpo super cansado, mentalmente, de pensar em mil coisas de como que resolver, e emocionalmente se sentindo sozinha, né? Se sentindo sozinha mesmo. Às vezes não tem um marido, e às vezes quando tem marido, esse marido às vezes não participa desses cuidados, não deixa tudo, às vezes, na mão dessa mulher. E aí pensa isso meses e meses. Como que esse corpo fica? Como que essa carga no corpo dessa mulher, esse estresse, né? Estresse, a exaustão física
e emocional, que ela pode ser causada por pressão, pode ser causada por trauma, pode ser causada por doenças, várias coisas. Então, essa mulher tá ali, ó, fisicamente, tem que acordar cedo. E se ela tem um bebezinho que tá acordando várias vezes e ela não dormiu nada, mas ela tem que ir. E aí tem a privação do sono junto, que privação do sono já mexe muito com o humor. E quando a mulher ela tá com o bebezinho e tá amamentando também, ainda tem a modificação hormonal do pós-parto e também tem a questão dos hormônios se adaptando ali à amamentação. Não sei se você sabe, já viu, tem mulher que não tem licença maternidade. Já acho pouco a licença maternidade que temos, mas imagina, tem mulher que em um mês, não, já vi casos de 15 dias voltar ao trabalho. Porque se ela não trabalha, não tem comida em casa. Sim. E então ela não consegue ter o maternar ali tranquilo. Como que tá essa questão? Então, assim, eu fiquei pensando, desculpa, quais histórias para trazer aqui, para mostrar de exemplo. Mas quem está assistindo essa live, se puder, escreve nos comentários aí como que tá vivenciando a maternidade, o que é exaustão para cada uma, porque cada uma vai vivenciar uma questão. Tem mães que. E, na verdade, a exaustão, eu penso assim que também é uma extensão de como estava algumas coisas antes. Porque tem a questão física mesmo, da privação do sono, do cansaço, de fazer, às vezes não tem realmente ninguém para ajudar, então ela tem que estar cansada, mas ela tem que dar uma limpadinha na casa, ela tem que fazer comida, ela tem que, às vezes, cuidar de outros filhos, porque não tem essa ajuda. Mas como que já estava emocional dessa mãe antes? Será que ela estava bem tranquila? Será que ela vivenciou uma gestação tranquila? Será que ela estava com muitas preocupações? Porque isso que está acontecendo bastante com várias mulheres gestantes. Ela está preocupada, às vezes está sem emprego e não está com dinheiro para fazer um enxoval, não sabe como vai ser o depois. Então ela está bem ali tensa, só que você olhando para essa mãe, às vezes não percebe. A sociedade às vezes não percebe que ela não está bem, que ela já estava com aquela preocupação, porque na gestação tem a ansiedade esperada, normal, e tem a alta ansiedade. E essa alta ansiedade também tem essas preocupações, assim, fica passando na cabeça dela. Só que, às vezes, as pessoas não percebem, porque ela também, às vezes, não fala, mas tá dentro dela ali, ó. Tá toda hora ali, na cabeça dela, as preocupações. Tem a questão de violência doméstica também. Então, vamos pensar coisas assim, exemplos que causam esse estresse para uma gestante, para ela levar para o porpério e levar ao decorrer do crescimento dessa criança. Porque ela chegou a um nível de exaustão, ou ela já estava com sintomas de depressão, porque tem sintomas antes de se tornar uma depressão mesmo. Então, assim, como que estava antes disso? Né? Como ela era antes de engravidar, como foi esse processo da gestação? Ela está sofrendo violência? Tem gestantes que estão apanhando de namorado, sofrendo pressão psicológica, namorados abandonando. E teve casos já essa semana de, de uma mulher me falar que passou fome, e está passando fome, ela está gestante, e que passou fome, porque ela tá com uma gravidez, um período de alto risco, né? E ela não pode trabalhar. Mas ela também não quis comentar para ninguém. E ela tem outra filha também, um pouquinho maior. Então, assim, tem mulheres que vai se isolando, não conta, ou às vezes as pessoas não percebem. Ela espera que outra pessoa perceba que ela não está bem. Então, ou se pede ajuda, tem gente que vai virar as costas, outras não ajudam. Então, assim, eu quero que as pessoas observam, quem está assistindo, como que estava antes desse processo. Observa de verdade, assim, dentro do coração, como que estava. Tinha muitas preocupações. Teve casos também, assim, da gestante aproveitar e fazer tanta coisa, porque na cabeça dela é se eu ter esse bebê, eu não vou conseguir fazer nada. Então, trabalhava em pé,
andando, trabalhava casos, né, ou vendedor, ou hospital, enfim, tá, tem que trabalhar em pé. Fazer pós-graduação, ou fazer, sabe, não parar, e tá ali, e tá ali. Aí fala assim, mas você tá bem? Ah, tô, mas eu tenho que fazer. Então, assim, não parou para ouvir o corpo. Porque se o estresse também tem essa questão físico-emocional, que resposta ela, que estímulos ela está dando para esse corpo dela, que não pode parar, que não pode parar, que não pode parar. Aí chega no porpério, ela tá tão acelerada e deu várias, assim, como se fosse, eu falo assim, carimbos, carimbou todo o corpo dela, ela não posso parar. Eu tenho que fazer, não posso parar. E gestante não pode parar porque senão vai falar que eu tô doente. Não tem isso também? Ah, gestação não é doença. Sim, Então, cobra, às vezes, da gestante que ela tem sim. que dar conta. E aí já vem isso da sociedade em cima dessa mulher gestante. Aí ela também acredita nisso, muitas mulheres acreditam nisso, como você estava falando, dessa culpa de pensar assim, ah, eu sou um meia profissional, meia mãe, porque exigiram de você mesmo, mas não foi uma coisa sua só, você aprendeu com alguém. E aí você não acredita que aprendeu, você fala, ah, não, a cobrança é minha, que você continua com a cobrança. E as mulheres ficam com essa cobrança, então fica. Aí nasce um bebezinho. Aí, dependendo da experiência também, eu precisava também falar nesse ponto, porque cada mulher vai vivenciar um jeito essa experiência do nascer, né? Do filho nascer. Então, tem mulher que tem horror à cesárea, tem muito medo de anestesia e acaba indo para cesárea. Como fica o emocional dela? Ela não queria, tá apavorada. Muitas mulheres se preparam muito para o parto normal, com exercícios, com informações, troca às vezes muito de médico. Aí eu fico observando, eu falei, gente, ela não está percebendo que ela está acelerada só nisso do fazer. Ah, mas eu estou fazendo ali. E não cuido do emocional. Eu pergunto, você cuida do seu emocional? Ah, estou cuidando. Não estão com psicólogas. Estão assim, só falando do pensamento positivo. E Sim. não reserva um tempinho para elas, de verdade, assim, sabe? Parar, deixa eu parar. Aí eu pergunto, você teve momentos de conexão do seu bebê no ventre? Ah, tive, conversei um pouquinho. Mas esse conversar não é se observar, é sempre fazendo algo. Estão no celular, estão fazendo outras coisas. Não que assim não é permitido. Cada um vai fazer suas coisas que gosta, mas assim, conseguiu observar como que andam as emoções de verdade? Como que tá, se tá sentindo muito cansaço, não cansaço assim fisiológico, porque a barriga vai crescendo, vai dando um cansaço. Mas como que tá o serviço, como que tá o relacionamento do casal, como que tá as relações com as amizades. Hoje tem mulheres que falam assim para mim, ah, as amizades se afastaram depois que eu me tornei mãe. Mas como que era esse vínculo de amizade? Porque amigo que é amigo fica próximo. E te pergunto, olha, eu posso te visitar? Não, não fica assim, virou a cara. É a mesma coisa quando você perde um bebê. Às vezes tem pessoas que se afastam de você porque não sabe o que dizer. E aí essa pessoa que perdeu esse bebê, que teve esse aborto, a perda gestacional, neonatal, ela se sente sozinha e fala assim, caramba, por que essa pessoa não vem mais? Não que ela não quer, ela não. Claro que tem momentos que ela quer ficar sozinha, mas assim, às vezes a pessoa desaparece. E aonde que tá esses amigos? Estão esses amigos. E aí, voltando, né, o raciocínio, então essa mulher vai ter esse neném, se sofreu violência obstétrica, também tem essa questão da violência obstétrica, também vai ficar ali marcado na mulher, vai abalar o emocional dela, aí ela vai para casa com esse bebê. Se esse bebê ficou internado na UTI, é outro período de estresse no corpo, tensão muscular, estresse, alerta, você fica em alerta de tudo isso que aconteceu. Então, assim, aí vai pro fim, fala assim, eu tô exausta. Porque exaustão materna não acontece de um dia para o outro, não é de assim, veio do nada. Eu gosto de olhar, eu tô te falando esses detalhes porque eu gosto de olhar todo esse histórico lá para trás. E aí, mesmo que a mulher não sofreu nada disso que eu te falei, não teve violência obstétrica,
não teve frustração porque queria um parto e foi para o outro, não teve internação, o bebê nasceu saudável, tudo. Então, se não teve, como que foi a experiência lá atrás de infância? O que que ela esperava da maternidade? Será que ela romantizou? Teve aquele, ai, maternidade vai ser linda, eu vou fazer, né? Ai, agora a palavra, como que é? Romantiz... Eita! Romantizar a maternidade, Romantizar. né? Desculpa, não saiu. Achar que é que nem um filme né, um filme da televisão, uma novela, e ela frustra porque o bebê não é aquilo que ela esperava. O bebê, o bebê esperado ali, idealizado, não é. E aí vai ficando nervosa, vai ficando estressada, não sabe como lidar. Aí entre os palpites, tem várias mulheres que me relatam isso, de experiências que elas guardam, às vezes, 3, 4 anos. Às vezes ela não passa em terapia naquele momento. Teve já mulheres assim que estava assim, não estava aguentando, parecia que ela ia explodir. De guardando 4 anos tudo isso para ela. E mulheres que tiveram abortos, mulheres que tiveram perdas de bebê nasceu depois de 3 dias, morreu e não sabe nem por que morreu. E aí ela guarda tudo que passou na casa da sogra, ou que passou com parentes, guarda toda essa dor de um luto não vivido, de tudo isso, e vai segurando, segurando. E fica ansiosa, umas né, com depressão, pós-parto, ou depressão que já vinha antes, e vai ali. Aí eu falo para elas assim, mas por que você não procurou ajuda? Não quiseram, não tiveram oportunidade, enfim. Mas aí falei tudo isso porque para se observarem que as coisas não acontecem, Flávia, de um dia para o outro. Não sei que a pessoa sofreu um acidente, saiu, sei lá. Aí é uma coisa externa, né? Ela não estava esperando acontecer um acidente, mexeu com o emocional dela, com tudo. Mas o que eu falo assim das mães, como que elas chegam à exaustão? Como que elas chegam? Porque exaustão é uma coisa muito repetitiva, porém ela vai responder também como cada mulher vai responder de uma maneira. Como que é o emocional dela, como já era, como ela lida com a vida, como ela lida com as situações. Então tem essa parte mais emocional mesmo que fica ali na mente, e tem a questão física que eu te falei, privação do sono, sem rede de apoio, violência doméstica, e aí ajunta sentimento de culpa, que nunca é bom o suficiente. Então, quais alguns sintomas que eu para elas observarem, né, de estresse e tensão muscular, sentimentos de culpa, sentimentos de pessimismo, fracasso, falar, eu não sou uma boa mãe, como você tinha falado também, impotência, o bebê chora, 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 não sabe como acalmar, e chora junto com o bebê, ou fica irritada que não consegue acalmar esse bebê, alta irritabilidade, fica com uma irritação, gente, falta de interesse, às vezes, interesse e motivação, falta, às vezes, de interesse, de cuidados também com esse bebê ou com ela mesma, a exaustão física e mental. Então, assim, alguns sintomas de exaustão materna, que alguns chamam de sinais de burnout materno, que existe o do trabalho, e também é aquela coisa, a pressão, e são ciclos repetitivos. Então, imagina, a pessoa está lá trabalhando num serviço que não está gostando, que está exigindo demais, e é um ciclo, né? É uma repetição. A maternidade também. E olha que a maternidade, ser mãe, você não consegue ir para casa e o trabalho, você sai do trabalho. Sim. Imagina, já é pesado para algumas pessoas que vivenciam isso no trabalho, e para a mãe que não tem para onde fugir. O expediente acaba, né? Mas expediente de mãe não acaba. E você sabe que tem pessoas que não entendem isso. A gente fala, principalmente para alguns homens, ah, não, é só você se organizar, você consegue. Você consegue.
Aí tem essas falas dos homens falando assim, se você se organiza, porque a mãe tá sempre na correria, às vezes não consegue. Uhum. Vai, Sim. ela tem várias tarefas e às vezes não conseguiu deixar a casa como ela queria. E aí vem essa fala, mas é que você não se organizou. Se você se organizar, tudo é questão de mente. Aí fala assim, essa questão é mental. Daí, peraí, gente. A da mãe não é só questão mental, é muito emocional. Ela tem esse vínculo com o filho, porque esse filho ficou ali no ventre. E mesmo para a mãe que adotou a criança, ela entra numa questão Uhum. assim de vínculo com a criança, que ela fica focada ali naquele filho. E acaba, às vezes, esquecendo de outras coisas. Então, assim, ela quer ali cuidar desse filho. Então, essa parte emocional, gente, é muito intensa. Acho que só quem é mãe, que vivencia isso, entende, porque você é muito. Então, aí a pergunta, né, da live, mãe tira férias? Tira ou não tira? Olha, Tira, toda. tira bem assim. Tira assim, mãe, aí mãe, daí o momento que fala pai, a pergunta é, pai, você viu a mãe? Né? Bem assim, essas são as férias. É mãe o dia inteiro, né? E aí o pai, né, pelo menos assim, o que eu vejo mais é isso mesmo, sempre é a mãe. Caiu, mãe. Eu até brinco com assim, dormir, mãe. Comida, mãe, né? É, precisa ter um apoio, né, nessa rede familiar, porque senão realmente a mãe vai ficar exausta. Ela tem que falar, poxa, hoje tem como. Aqui em casa a gente divide, né? Ah, hoje tem como. Tô muito cansada. Tipo, teve dia de eu estar tão cansada que eu falei, ai, deixa eu deitar no tapete aqui, da sala um pouquinho, e o meu filho ficar pulando nas minhas costas, e eu, tipo, cochilei mesmo. E não, falei, só 5 minutos aqui, pode fazer o que quiser, a gente tá perto, qualquer coisa me chama, né? Era aquela, tô dormindo, mas não tô, né? Ou quando a mãe foge pro banheiro, né? Foge Falar, pro espera aí, banheiro, eu vou é. no banheiro, já volto. Aí tá quase dormindo lá na privada. Tem uma. Deixa eu ver se eu acho uma frase que eu achei tão legal assim sobre rede de apoio que eu. Vamos ver se eu acho aqui, eu acho que traduziu bem o que é, porque às vezes as pessoas já ouvi falar isso, né? A rede de apoio, para quê? Você não é aquele ditado lá, você que fez, você que balance, você que pariu, Uhum, você que balance. uhum, Já vi isso de mulheres. Claro que eu já vi também de mães e não mães, porque tem mulheres que falam assim: eu criei 5, sozinha, sem ajuda. E por que você não cria? Aí eu penso assim, acho que ela esqueceu muito da dor que ela viveu. Porque ser mãe, como você também falou um pouco, é solitário. E se não tiver união, não tiver essa rede de apoio assim, de familiares e amigos, mas também ter aquela rede de apoio emocional, de ter grupos de mães, de ver que toda mãe passa desafios, mas sabe dar aquele apoio? Falar assim, olha, calma. Você ter alguém que discute. Porque às vezes você quer só desabafar, você não. E não tem ninguém. uhum. E tem julgamento. Ah, você tá assim, você que escolheu ficar em casa cuidando dos filhos. Porque sem a rede de apoio fica muito difícil para a mãe, né? Para qualquer mãe. E a rede de apoio que às vezes as pessoas não sabem também, não é só a questão dos familiares, dos amigos, é também a escola. Você ter uma escola, uma creche que você confia para deixar o seu filho, a sua filha, que você gosta, que você sente bem que seu filho, sua filha está feliz nesse lugar. E aí, umas 2 semanas eu li uma frase que eu achei tão legal assim da rede de apoio que eu queria compartilhar com vocês. É assim, rede de apoio não é implorar ajuda, é ser enxergada e amparada pelos que te amam. Então eu achei assim tão bonita a frase porque realmente é ser enxergada. A mãe tem que ficar implorando ajuda. Olha, eu tô precisando de ajuda, precisando de ajuda. E não é só mães que têm bebezinhos, não, gente. Mães que também tá com aquela criança, tem 4 anos, 5 anos. Nossa, como uma mãe fica feliz quando vem alguém, assim, que realmente
te ama, ama a criança e fala assim, posso levar ele para passear um pouquinho? Porque às vezes a mãe, ela tá ali, tem uma tarefa para fazer ali na casa que não conseguiu fazer, mas ao mesmo tempo tem a culpa que não conseguiu dar atenção para aquela criança que está pedindo ali, mas ela sabe que se ela não fazer a comida, não vai ter comida. E fica complicado. Então, se vem alguém que vai, como a mãe se sente feliz de saber que a criança, que o filho dela, a filha, está segura, uma pessoa que enxergou e que ama essa criança e vai tratar bem. Era essa frase, assim, eu falei, eu achei muito linda, assim, assim, um resumo, né? Verdadeiro, né? Muito verdadeiro. E aí eu acho que a gente já, essa frase até responde um pouco, né, do que é o nosso próximo tópico, que é como prevenir essa exaustão, esse princípio de depressão, né? Pedindo ajuda, né? Na Além verdade, disso, assim, só para esclarecer que assim, depressão é uma coisa e exaustão é outra, porém, muita exaustão pode levar, sim, a ter outros problemas, mas também, assim, uma coisa que às vezes as pessoas não sabem, acha que a depressão pós-parto é só no pós-parto, mas já tem vários estudos mostrando que as mães já apresentam algum sintoma lá na gestação ou já tinha histórico de depressão e não tratou antes da gestação. Então, a prevenção, que eu até falei um pouquinho, não falei da prevenção, mas eu falei para se observarem. Primeira coisa, para a mulher se observar antes de ter esse filho, como já estava o emocional dela. Porque tem muitas pessoas que deixam para depois. Já tem uma ansiedade que não tá legal e não quer tratar, nunca buscou terapia, nunca buscou se ajudar. Sempre deixou para depois. E vai acumulando, gente. Vai acumulando, acumulando. E aí a exaustão, que é que as mães falam, principalmente depois da chegada de um bebê e dos filhos, gente, como prevenir? Seria realmente, primeira coisa, a rede de apoio. Mas também, se ela já percebeu que tinha alguma coisa diferente, procurar ajuda, já falar com esse médico no pré-natal. Como que tá o pensamento dela? De repente estava um pensamento, sabe, daquela coisa assim, eu não vou dar conta de ser mãe, eu não vou dar conta. Fica repetindo na cabeça dela. Fica lá o pensamento, eu não sei se vou dar conta como mãe. O que vai ser? Como vai ser meu parto? Fica ali aflita com a questão do parto. Você percebe que não é uma ansiedade assim, sabe? Uma ansiedade que está no nível normal. É muito mais. Vai muito mais assim. É como se fosse exagero. Ela não tem descanso, fica em alerta. E quando nasce esse bebê também ali, às vezes fica pensando, só eu que cuido bem, não permite ajuda. Ela está exausta, mas ela acha que o outro não cuida tão bem como ela. Eu sei que todas as mães têm isso, eu cuido melhor, mas é uma coisa muito mais exagerada. Então, se as mães que estão assistindo estão sentindo que está nessa exaustão, que está com muita irritabilidade, que não está conseguindo dormir, que está vários sintomas, sentimento de culpa, de impotência, muita raiva, não consegue às vezes finalizar até os cuidados, nem tem, ou às vezes não tem mais interesse mesmo nos cuidados, faz uma coisa muito assim arrastada, assim, troquei a fralda, não está dando estímulo para esse bebê também, então tem que procurar ajuda e o familiar que está com ela precisa observar isso também, porque às vezes não observa, né? Deixa lá o familiar tá vivendo a vida dele, o companheiro lá na televisão, no celular, e deixa a mãe ali, o neném. Mas assim, ele tá dando estímulo? Qual é o estímulo para esse bebê, né? Não é assim, eu falo estímulo porque assim, fica só no carrinho esse bebê? Fica só no berço? Estão conversando, essa mãe não consegue conversar com esse bebê? Porque também, os sintomas de depressão ou de exaustão tem algumas coisas meio parecidas. Mas ao invés de procurar só assim, ficar assim, eu tenho isso, eu tenho aquilo, vá direto no médico ou no psicólogo. Conversa com um clínico, fala, olha, tô sentindo isso, isso.
ele vai orientar ou encaminhar para um psicólogo, um psiquiatra. E a exaustão, o que a mãe mais quer? Vai, se ela não está com nenhum, assim, problemas de depressão, outras coisas. Ela precisa descansar, ela precisa se reorganizar, esse corpo, esse sistema que está alerta, assim, né? O sistema nervoso em alerta ali, o corpo todo estressado, ela precisa descansar. E como vai descansar? Quem vai ser a rede de apoio dela para descansar? Porque se você, ó, por exemplo, se você fosse hoje, te convidasse, Flávia, vamos para uma festa que você vai ter que ficar 24 horas acordada. Aí, se você fosse, claro que você ia ficar super cansada, o seu corpo, você não ia conseguir nem falar direito, você ia ficar super cansada. Então, você, exausta, e o que o seu corpo pediria? Descanso? Talvez, assim, você levaria 2 dias para ficar, se reorganizar seu corpo tudo outra vez. Mas imagina uma mãe que está meses assim, como que ela está? O que ela vai precisar? Talvez precisa de uma ajuda médica, psiquiátrica, talvez precise só da terapia e a rede de apoio para ela realmente voltar a ter um sono melhor, descansar. Mas acho que o primeiro assim é se observar, buscar ajuda e acionar essa rede de apoio para ir se reorganizando. Porque não tem outro. Acho que todos os profissionais vão bater nessa tecla. Rede de apoio, gente. Isso que ajuda uma mãe que está nessa situação. Vão esperar deixar, num caso crítico, que a mulher, de repente, faz mal para ela ou para esse bebê, para depois pensar, ai, eu podia ter ajudado. O que é Porque as coisas possível vão se dentro. cronificando, né, Flávia? Se você não cuida, se não cuida agora, as coisas vão aumentando. Quantas mães falam que tiveram depressão pós-parto há 10 anos atrás no primeiro filho? Aí você pergunta, mas você falou com o médico, foi com o psicólogo? Não. E ela parece que não tem mais paz. Assim, você olha para essa mãe, às vezes ela tem mais filhos ou não, mas parece que ela tá amarga, assim, ela perdeu o gosto pela vida, ela é mais irritada, ela não é mais como era, assim. Então, assim, ela não se cuidou. Não conseguiu se cuidar, não se cuidou, enfim. Eu nem sabia que isso poderia ser uma depressão. E aí, até outra frase que eu li muito essa semana, e é verdade. A questão não é a maternidade que, que é o pesado assim, em si, né? Assim, ai, a maternidade que traz todos os problemas de doenças psiquiátricas, psicológicas, não é isso em si. Mas como você vivencia essa maternidade? Como você lida com isso? Porque tem mulheres que sofrem, que têm alguns traumas, alguns desafios fortes, mas ela não passa, não sente assim, como posso dizer? Peso, ela não carrega peso muito tempo. É como se fosse assim, veio o choque, bambeou, sentiu a dor, sentiu a dificuldade, mas ao mesmo tempo ela consegue ir, vai indo, é como se estivesse soltando esse peso. Agora tem pessoas que não, que ela segura esse peso e aí fica na mente assim, depois que eu tive filhos, só foi coisa ruim. É como se fosse assim, a culpa são dos filhos, mas na verdade não é dos filhos. É como ela lida com isso. E aí fala, mas o que fazer? Gente, procurar ajuda, procurar autoconhecimento, procurar terapia e olhar para dentro de si e ver, mas por que precisa ser tão pesada a minha maternidade? Isso eu falo na questão, né, emocional. E a questão da rede de apoio, quem não é mãe que está assistindo essa live, gente, olha para as mães que estão ao redor de vocês e o que vocês podem auxiliá-las. E quando for auxiliar, não seja um peso para vocês também. Quando vocês procurar ajudar uma mãe, façam de coração. E façam do seu limite, porque também não adianta esquecer da sua vida e falar, estou fazendo caridade para a pessoa. E aí quer que a outra aplaude, né? Lá, que seja muito grata, muito grata. Não é assim. Se a pessoa está vendo a dificuldade do outro e quer ajudar, por amor mesmo, por ver a necessidade que aquela mãe está precisando. Às vezes tem mãe que está precisando de comida.
Você não precisa nem ser parente dessa pessoa, às vezes pode ser parente. Às vezes está precisando só de um abraço, gente. Olhar nos olhos dessa mãe e ouvir o que ela tem para dizer. Isso já dá uma força para essa mãe. Né? E, Flávia, eu queria dar uma dica para mães que eu também vi, eu falei, vou falar rapidinho, para as mães com crianças maiores, porque as menores, é isso que eu falei, rede de apoio, tudo isso, mas nas férias, né? E eu achei, não sei se você já viu, mas me deram isso 3 dias atrás, eu falei, bom, tem mães que vai estar se perguntando, as férias eu não vou viajar, eu tô com criança de 4, 5 anos, 7 anos, enfim. E a gente vai ficar em casa. De vez em quando vai sair para um parquinho, mas a maior parte vai estar em casa. Então, que eu até falei das memórias afetivas, lá, criar memórias. Sim. Dá tempo de falar? Dá, a gente já vai entrar nesse tópico. E antes, eu só queria falar uma coisa. Porque tem mulher que não tem a realidade da rede de apoio, né? Isso acho que é a grande maioria, não deve ter mesmo. Então, acho que talvez o que a gente pode falar para essa mãe é que escolha suas batalhas, né? Entre ficar com o filho e talvez não lavar a louça, entendeu? Escolha o que vai fazer, não tente fazer tudo no mesmo dia, né? Escolha suas batalhas. Hoje eu vou ficar com meu filho um pouco. Ou combinados, né? Aqui em casa a gente tem muito disso, combinados. Pessoal, olha, a gente vai ficar uma horinha aqui, né? A gente vai ficar, vamos jogar, ou vamos montar esse quebra-cabeça? Depois disso a gente vai fazer uma outra coisa. Depois disso a mamãe vai ter que lavar a louça. Vocês ficam aqui comigo, ou vocês brincam sozinhos, ou nesse momento vamos aspirar a casa. Nossa, meus filhos adoravam aspirar a casa. Vamos aspirar a casa? Vamos varrer a casa com a mamãe? A gente tem rodinha e vassourinha pequenininho, né? Vamos tirar o pó juntos, introduzir eles para realmente ter essa questão da memória afetiva. Nossa, como era demais quando eu era pequena e a gente ia lavar a casa e a minha mãe jogava sabão no chão e a gente escorregava no chão. Gente, isso era fantástico. Isso é uma coisa tipo isso, né? Nossa, não é? Ai, eu tinha que lavar a casa com a minha mãe. Era incrível quando eu ia lavar a casa com a minha mãe, né? Nossa, era muito legal quando ele tirar o pó e a gente ligava o som e ficava dançando, né? Então, acho que entra muito nessa questão da memória afetiva. Vai, vamos dar sua dica. Olha, achei legal o que você falou, porque assim, nem todo mundo tem uma mãe com paciência como a sua. Porque geralmente a maioria das mães ela está preocupada em dar conta para arrumar logo o trabalho. E quando está com criança, o trabalho não sai em 30 minutos, sai às vezes em 2 horas. Para você dobrar uma roupa, com a criança tirando ali, falando que está te ajudando, mas na verdade está embolando. Então, assim, realmente, as mães elas têm que olhar o que dá para fazer junto com essa criança. Não é fácil, às vezes. Não, porque às vezes está lavando louça e seu filho pequeno está tirando a louça tudo do armário. Mas ali está fazendo uma atividade perto de você. Então é uma coisa muito assim pessoal para ver como a pessoa lida com isso. Porque eu preciso lavar louça, mas o meu filho está aqui no chão, tirando as louças que estão guardadas. Então o que eu vou. E aí, conversando com ele, como assim? Você falou assim que estava ali lavando o chão e vocês estavam dançando e tal. Sua mãe poderia estar dizendo: sai daí, crianças, eu preciso esfregar, eu preciso rodar, sai logo. Ela deixou vocês se divertirem. Então, ela sabe, de algum jeito, ela gostou assim de ver vocês felizes. E quando é pequenininha, a dica, realmente, assim, o que dá para ser feito hoje? Porque, gente, casa perfeita, impecável, não é qualquer casa que consegue. E às vezes você olha, tem mães que não se permite dormir. Mesmo que a criança tem 1, 2 aninhos, porque às vezes tira a soneca lá na tarde. Às vezes a mãe pode aproveitar e tirar essa soneca. Agora, se a mãe não quer dormir, o que ela pode fazer nesse período? O que ela pode fazer? Só que nesse período de férias, que elas não vão para a escola, também pensar o que eu posso fazer agora. Que nem a sua mãe falou, né? Vamos lavar o quintal. O que eu posso fazer aqui? Ela vai me ajudar a escolher o feijão? Eu vou estar aqui conversando? Tem as tarefas de casa que dá para incluir, mas também dá para fazer alguma atividade. Que atividade que pode ser feita? Pode observar
brincar no quintal, observar uma flor. Fala, mas o que eu vou fazer observando uma flor? Quando você observa a flor e mostra para essa criança, ela vai falar o que está observando também. Então ela gosta de ser vista, ela gosta de que a mãe olhe para ela, o pai olhe para ela, e ela vai falar: olha como essa flor, mas tem que ter o interesse da mãe também, porque às vezes a mãe não gosta nem de observar a flor. O que a mãe gosta de fazer? Que seja saudável, que seja períodos calmos ou de agitação, como uma música legal, fala, vamos brincar de estátua, vamos brincar, porque são memórias afetivas, então assim, pense assim, né? Que memórias eu gostaria que meus filhos lembrassem de mim com eles quando eles crescerem, quando eles tiverem lá seus 30 anos e lembrar, olha, o que eu fazia com a minha mãe? E ter uma sensação gostosa dessa lembrança. Mesmo que fosse 5 minutos, fosse minha mãe, ela fez uma coisa para mim. Por exemplo, minha mãe, apesar da correria dela e sempre tá ali brava, querendo fazer as coisas, uma coisa que ela fazia, e ela fala até hoje, ai, mas eu fazia Maria Mole para vocês e vocês chamavam seus amiguinhos. E era verdade, era uma festa. Só de, gente, uma Maria Mole, uma bandeja de Maria Mole lá com um coco em cima, né? Aquele doce, não sei se todo mundo conhece. E aí chamava duas amiguinhas, não, gente, não tinha refrigerante, não tinha nada, era só aquilo. E pra gente era uma festa. E tava tudo bem. Então, assim, E aí você me lembrou também que teve uma discussão nas redes sociais sobre isso, que uma mulher falou a importância da comemoração, de comemorar o aniversário dos filhos. E não assim, no sentido que ela queria dizer, assim, do glamour, da festa, daquelas coisas. Ela falou assim de compartilhar essa experiência, assim, de realmente entregar alguma coisa para o filho, para a filha, assim, de falar um feliz aniversário, parabéns, sabe, fazer aquela coisa gostosa? E muitas mães escreveram: ah, mas você está dizendo isso porque você tem dinheiro. Eu não tenho dinheiro para fazer isso. Porque ela deu uma enfeitada, né? Essa pessoa enfeitou um pouco e tal. E aí, outras mães escrevendo, eu até acabei escrevendo, eu falei assim, mas o que ela está dizendo, essa pessoa, que é a comemoração, é você olhar nos olhos do seu filho e falar: parabéns, meu filho, feliz aniversário. Mesmo que você não precisa ter o bolo, não precisa ter as bexigas, mas sabe uma coisa diferente, assim, de ter alegria naquele dia? Mesmo que não tenha o bolo, não tenha o doce, mas assim, aquele momento, a memória afetiva mesmo, de fazer algo diferente. Vai, você tem um pãozinho francês, um café com leite, coloca um pouco diferente ali numa bandeja, alguma coisa assim, o que você tiver em casa. Mas pensa na memória afetiva, que a lembrança que essa criança vai ter desse leite bem gostosinho ali de manhã do aniversário. E para falar aqui o que eu te falei da dica para crianças maiores, quer que posso falar ou você vai? Pode. Uhum. Bom, tem pais e mães que estão preocupadas com a questão do uso exagerado das telas. Né? E principalmente nas férias, para quem não vai passear, fica preocupado com isso, vai falar, ficar o dia inteiro. O que pode fazer é se organizar uma rotina de férias. E aí colocar, já conversar com essas crianças. Então me passaram uma mãe, ela fez vários cartãozinhos pequenininho, e tinha cores assim, cartão rosa, vermelho, era verde, e aí até escrevi aqui para não perder, que são vales, tickets, vales, minutos de TV ou tablet dessa criança, ela tinha que conquistar, então é tipo um desafio, né? Então, assim, cor verde, vale 3 minutos, aí estava escrito lá, 15 minutos de leitura, então, para conseguir esse minutinho, esse cartãozinho verde, tinha que escolher um livro e ler 15 minutos. E aquele livro, e claro que vai ter que falar para a mãe o que leu, né? Não adianta fingir que leu. Aí ela colocou lá, pintar, tarefas escolares, porque às vezes tem lição de casa, algum trabalho. Então ela foi colocando nos cartões cada corzinha, que é cor rosa, ajudar a estender a roupa, aguardar as compras. Então, assim, são atividades que não vai fazer da criança assim, escrava, lá, ela tá são tarefas de casa, de acordo com a idade, que dá para ser feita.
para estimular essa criança a não ficar o dia inteiro ou no videogame ou na televisão. Então, assim, tem atividades. Aí colocou cor laranja, 15 minutos, você ganha 15 minutos. O que você vai fazer com esses 15 minutos? Daí, assim, coloca as atividades que pode ser feito. Também é cor vermelha, brincar juntos. Então, assim, a mãe vai brincar com a criança e ali vai escolher, vai brincar de boneca, vai brincar de um jogo. Então, assim, não é só a mãe ou o pai colocar, fazer esses cartões e deixar a criança sozinha. Tem momentos com o pai e com a mãe. Isso que eu falei assim, eu achei legal. Assim. E a divisão, por exemplo, quantos minutos essa criança vai ficar na televisão ou no tablet? Essa mãe, eu não sei a idade dos filhos dela, ela mora até na Espanha. Mandou para uma colega e a colega compartilhou. Ela só deixa 1 hora por dia de telas, no caso dela. Não sei se as crianças são pequenininhas. Então, ela dividiu 30 minutos de manhã e 30 à tarde, lá para as 16 horas. E a criança ia conquistando isso. Agora, os pais precisam observar. Quantos anos tem essa criança? Você vai deixar 2 horas? 1 hora de manhã, 2 horas da tarde? Como vai ser? E divide essas tarefinhas por cores e minutos. Eu achei assim legal para quem. Porque tem pais que vai fazer outras atividades, vai tirar realmente das telas. Outros não têm outra opção. E aí o que fazer? Sei, aí eu quis passar. Deu para entender assim como funciona? Sim. É uma boa dica. Mas se alguém ficar com dúvida, deixa nos comentários que a gente responde com todo carinho. Né? E aí, acho que a gente já pode abrir para as perguntas, porque a gente já tá com bastante tempo aqui de live. Eu sei que está ótimo para nós, para mim está muito legal. Mas também para dar aquele gostinho de quero mais. Então, vamos já abrir para as perguntas? Pedir para a minha produção, que está aí nos bastidores, se já pode lançar a pergunta. Olha, muito boa pergunta. Quando eu sei que preciso procurar ajuda? A gente já falou bastante, mas posso falar outra vez. Uma Primeira reforçada. observação dela é como está o sono, como que está a irritabilidade. Ela está irritada por tudo, assim, ela está sem paciência. Ela olha para essa criança, não aguenta mais de estar lá. A criança deu um choro, fez uma birra, ela está partindo para violência verbal, violência física. Porque tem mães que relatam isso, que fica tão nervosa que começa a realmente bater. E às vezes a criança, às vezes tem 1 aninho, já soube disso, né? De 1 aninho está ali batendo mesmo porque quer que a criança se comporte. Então, vamos lá, observa como que está seu sono, como que está sua interação social, você está se isolando, a pessoa está se isolando, está muito irritada. Eu acho que já é um alerta. Não precisa nem ter um monte de sintomas para esperar, né? Então, pode procurar uma psicóloga primeiro, se quiser, ou se é mais fácil um psiquiatra, aí depende. Mas a psicóloga vai olhar e, se achar necessário, vai encaminhar para o psiquiatra. Acho que esse é o básico, né, Flávia? Porque não espera acumular todos os sintomas para poder procurar ajuda. Vai antes. Eu faço terapia desde 2017 e entrando no relato pessoal, né? E teve uns meses atrás que eu tava me sentindo esgotada. Eu não queria levantar da cama. Eu falei, não, tem alguma coisa errada comigo. Deve ser hormonal, porque meu cabelo começou a cair, né? Minhas unhas estavam super quebradiças. Eu falei, não tô legal. É isso, né? Você conseguir observar os sintomas em você, né? Nossa, eu tô muito mais cansada. O que mudou na minha rotina, né? Compartilhar isso, no caso, eu já tenho uma ajuda, né? Semanalmente eu passo com a minha terapeuta e aí eu já falava isso, nossa, não é possível, porque minha rotina, tipo, tá na mesma. Claro, eu tô com uma rotina um pouco mais puxada, né? Tô um pouco mais cansada, mas é um cansaço extremo, uma irritabilidade, né? E aí eu descobri que eu tava com algumas alterações hormonais mesmo. Eu passei no endocrinologista e aí eu vi que eu tava com algumas vitaminas que precisavam de uma reposição, tipo essa queda de cabelo, né? Falta de ferro, né? Então, depois que eu Nossa, comecei a...
Você falou super importante, eu esqueci de falar essa parte, porque a parte física vai influenciar no humor, né, nessa questão emocional, e às vezes a pessoa acha que está com depressão e não é, está com exaustão e não é, é hormonal. E chega paciente para mim com esses sintomas, e aí eu pergunto se foi não procurar o médico, enrolam para procurar médico, fala, eu vou, passa assim 8 meses de terapia, ela não vai. E eu falo assim, às vezes esse cansaço é falta de vitamina. E aí, como que você vai ter energia para cuidar do seu filho se você não viu a questão física? Aí eu falo assim, eu fico aqui, ó, tentando na terapia, fico ali conversando, orientando, escutando, acolhendo, mas ela não procura ajuda médica. E aí não resolve. Ainda bem que você falou esse relato, porque já tinha esquecido dessa parte, mas é muito importante. Tem que estar os dois ali, o corpo e a mente, sendo cuidadas. Uma boa saúde mental, né? Uhum, sim, sim. Próxima pergunta, vamos lá. Me sinto tão exausta com a rotina de mãe. Empreendedora mãe, empreendedora esposa. O que fazer? Isso me lembra que você me falou lá, né? Eu sou um pouco mãe, um pouco empreendedora, um pouco esposa. É como se fosse assim, você não consegue estar inteira ali porque você também se preocupa com outras partes. E se você ficar preocupada, falando, nossa, eu não consigo lidar como eu gostaria. E aí você falou, aí você começou, você já fazia terapia, né? Quando você estava nessa, ou não? Quando eu, quando eu Quando me você falou que sentia se sentia meia. não sentia nada. Não, não fazia terapia. E aí, qualquer coisa que meu marido falava, eu já achava que ele estava me julgando. Tudo que ele falava, eu achava que ele estava dizendo: você é uma péssima mãe. Isso que eu entendia. Até que teve um dia que eu falei para mim mesma, né? Porque na verdade, né, eu entendi aquilo porque eu estava me achando uma péssima mãe, né? E daí eu peguei e falei para ele: eu sou uma boa mãe. Eu sei que eu sou uma boa mãe, eu faço mais do que eu posso. Ou se eu faço, é o que eu posso. É isso que tem para hoje. Hoje eu só posso fazer isso. Né? E aí eu comecei a responder para mim mesma: eu sou uma boa mãe. Eu sou a mãe que eu posso ser nesse momento. Tá tudo bem que minha filha vai ficar doente, né? Acho que entra naquela fase da doença interminável, né? Naquela fase de 1 ano que eles ficam doentes e não acaba nunca, né? E aí foi muito desgastante nesse período também para a gente. Mas eu não fazia terapia, uma pena. Se eu fizesse terapia ia me ajudar muito mais. Eu tive que chegar sozinha, mas até eu chegar eu sofri muito, né? Sofri isso com essa autocobrança, né? De me sentir ruim, uma péssima funcionária. Porque essa mãe que fez essa pergunta, a gente não sabe detalhes, né? Mais profundos, né? Ela fez a pergunta. Mas aí tem que ver como que tá a rotina dela. Se a gente for olhar, eu gosto de olhar num todo, assim, a rotina, como que tá a parte física que a gente acabou de falar, da importância de fazer um check-up médico, ver como que tá as dosagens de vitamina, a questão hormonal, ver se ela consegue delegar funções, como que é o tipo de empreendedorismo dela. Será que ela está muito no mental assim, eu tenho que dar conta, tenho que dar conta? E porque eu sei de mães que atendem o WhatsApp até de noite, com medo de perder esse cliente. Então tem que dar um limite para os clientes também, não é? Porque senão você tem que estabelecer, eu só atendo cliente de hora até hora, porque hoje as pessoas estão tão exigentes e acaba atropelando o outro e não tá nem aí. Vai, uma pessoa quer uma coisa para festa, manda recado 10 horas da noite e fica lá mandando várias mensagens, me responde, me responde. Gente, horário comercial, então assim, ela colocou limite nessa rotina de empreendedorismo. Ela atende qualquer hora, porque eu sei de mães que fica com o telefone, a criança tá ali engatinhando, ela com o telefone para cima e para baixo e fazendo. Tem que ter organização nessa questão do empreendedorismo, né? De que horário que ela atende, se tem uma rede de apoio para ficar com as crianças ou com o bebê dela, que hora que ela consegue dividir. Porque o que adianta? Às vezes vai, a mãe trabalha,
Às vezes consegue até um dinheiro, mas ela não tem paz dentro dela. Ou às vezes nem consegue, está sempre na dívida. Ou fala assim, vou desistir do negócio. Eu sigo vários grupos de mães empreendedoras que eu vejo lá ela escrevendo, vou desistir do meu negócio. Ou sempre está mudando de negócio. Uma hora vende uma coisa, outra hora vende outra. E dá para perceber que ela não conseguiu se conectar com o que realmente ela quer e acreditar naquilo. Porque mesmo que for, vai gente, uma vez falaram assim, que a pessoa pode vender café. Sabe esses café na rua que às vezes você vê? As barraquinhas de café com bolinho? Não Uhum, sei se você já uhum, viu perto de metrô. Se ela faz um café com amor e gostoso e os bolinhos, mesmo que é de fubá, não é recheado, ela vai conseguir cliente. E como ela recebe esse cliente? Com um sorriso no rosto, com simpatia, então ela já vendeu. Então, como que está essa mãe, Flávia? Como que ela está empreendendo? E aí, se ela está nessa rotina, eu tenho que cuidar da casa, da criança, do meu negócio, como ela vai ter energia para estar com esse marido também? uhum. Como que ela vai estar? Porque a mulher, se ela não está bem emocionalmente e o físico descansado, ela não tem energia para namorar. Não tem energia nem para falar oi pro marido. Ela só tá pensando, ela vai dar prioridade para outras coisas, mas às vezes esquece dela, do cuidado. Então, assim, como fazer é tudo isso. Primeiro, olhe num todo. Como que tá a sua rotina? Como tá a sua organização? Já foi no médico? E aí, para o autoconhecimento e para verificar também, para fazer uma avaliação, se está com algum sintoma de depressão, se está com outras questões, tem que passar uma avaliação. Tem que ir no psicólogo. Porque não dá para saber exatamente qual é o ponto. E tem Uhum. mães que às vezes fica com medo de procurar psicóloga, sabe? Eu ia Às falar vezes isso tem. agora. Infelizmente, né? Como que ainda tem resistência quando você fala, você já procurou um psicólogo para te ajudar? Ah, não, eu tô bem. A gente não precisa. Tá tudo certo. Nós somos super bem resolvidos. Como se fosse ainda, né? Psicólogo fosse só para tratar casos extremos de questões mentais, né? Se tá com tentativa de suicídio, alguma coisa assim, aí falar aí pode. Mas se ela tá tão exausta que ela não tá aguentando, ela tá se sentindo, provavelmente ela deve estar se sentindo culpada, tá se sentindo impotente, um monte de sentimentos e que vai repetindo e ela não consegue sair disso. É como se estivesse presa numa caixa. Ela precisa de, dessa ajuda. Pode ser que ela não precisa de meses de terapias. Já teve pessoas, mães, que às vezes 4 sessões ela já consegue, sabe? Ai, já sei para onde eu vou agora. Porque às vezes a mãe também não tem, digamos assim, dinheiro para investir no psicólogo. E às vezes ela vai falar, só passo um mês, no outro não dá. Ela vai dar prioridade a esse dinheiro para outra coisa. E aí cada um sabe a direção que vai. Mas às vezes precisa só desse, sabe, de uma luz, assim, falar, já sei agora. Sim. Acho que dá para responder mais uma pergunta e aí a gente já, se tiverem mais perguntas, não esqueça de deixar nos comentários que a gente vai fazer questão de responder. Não posso viajar. Como deixar as férias mais leve? A gente já falou um pouquinho. É. Olha, até a questão da pergunta, né? Mãe tira férias? Deveria e merece tirar férias. Essa é a minha opinião pessoal e profissional. Que deveria sim. Porém, nem todo mundo pode, na questão financeira, ou questão do trabalho, né? Ela tá trabalhando e não pode viajar. As férias leves. Precisa de saber, assim, como que é a vida dela. Como deixar essas férias? Será que entra culpa, como você já falou, né? De estar ali, ai, o que eu faço com essa criança? Eu preciso trabalhar, mas ao mesmo tempo a criança está ali. Então, como eu falei anteriormente, como criar memórias para esta criança e como você falou para sua criança, olha, vamos jogar aqui, mas depois a mamãe vai lavar uma louça, vai atender um cliente. Dependendo da idade da criança, ela consegue entender esse combinado.
o que eu acho que fica muito bagunçado é que, como eu te falei, a mãe não ter uma rotina, um cronograma dela de ter esse, de saber o que vai fazer. Então, por exemplo, começou a lavar a louça e depois vai fazendo tudo picado e bagunçado. Se quer que essa criança tenha uma organização, falou, filhos, agora vocês podem assistir televisão, tal hora, e eu vou fazer tal coisa. Então depende da idade da criança também, porque tem criança que não dá para deixar sozinho. Por exemplo, você ficar na cozinha, ela na sala. O meu filho, eu não posso deixar ele sozinho, porque ele sobe na televisão. É a idade dele, né? Que essa idade aí de antes dos 3 anos, eles sobem muito nas coisas. Criança eu vi uma vez, esses dias, uma criança acho que de 1 ano e meio, com fraldinha subindo, arrastando uma escada, essa escada que você sobe, né? Que é de abrir e fechar, e subiu para ficar na janela do apartamento. E eu falei, essas crianças, elas são exploradoras. Elas puxam, você pensa assim, daqui a pouco tá no armário. Então, assim, depende da idade. Então, como que ela vai fazer para ter umas férias mais leves? Leve no sentido de culpa, ou leve no sentido de que as crianças estão, sei lá, bagunçando, ela tá irritada? Como que vai estar? Porque se mora em apartamento, eu acho, eu vou falar para você, não tem jeito, vai ter que pegar um horário e levar essa criança para correr. Criança presa numa casa, num apartamento, ela fica super irritada, ficam brigando mais, fica aprontando mais e os pais ficam com o cabelo em pé. Eu sei que as mães vão falar assim, mas eu vou ter comida, eu tenho coisa para fazer. E vai ter que pensar nisso. Falar assim, sabe uma coisa? Fiz comida, dá para se virar essa comida? Vamos gastar a energia dessas crianças. O que dá para fazer ali? Ah, mas não tem espaço de criança. Será que não tem nenhum no bairro? Porque se eu falar assim só para fazer atividade dentro do apartamento, crianças não vão conseguir ficar, né, Flávia? Não vai conseguir. Até o bebezinho ali vai de 1 aninho, menos, às vezes eles querem ver outra coisa, assim, ver o céu, ver o que pode ser feito. E aí acionar também rede de apoio, será que pode vir aí e dar uma voltinha ali na área do playground, alguma coisa? Que pode. Então, fiquei pensando nisso, Flávia, essa mãe que fez a pergunta. Como deixar mais leve? Mas o que é leve para ela? Assim, o que ela gostaria? Ela gostaria que alguém ajudasse ela para ela dormir um pouco? Ela gostaria de passear mais com as crianças, mas não tem dinheiro? Então, assim, gostaria de ir muito parque, é, shopping. Será que é isso que ela pensaria? Falando nisso, tem um livro que eu acho que a gente deve achar na internet. É Coisas para Fazer de Graça em São Paulo. Férias com as crianças. Acho que a gente recebeu faz um tempo atrás. E aí tinha vários passeios legais, tipo passear no metrô. Metrô hoje em dia, né? Você vai nas estações, tem exposições, várias exposições bacanas, né? A gente vai num parque aqui perto de casa, ali em Cotia. Tem um parque muito legal, um parque municipal, a gente vai jogar bola. E aí tem uma geladeira literária. Nossa, minha vontade é que a gente vai com foco para jogar bola. É sentar e olhar o que tem dentro daquela geladeira de livros, sabe? Tipo isso, conhecer biblioteca. Passeios que você gaste pouco, ou fazer um piquenique, sei lá, né? Tem Vai os fazer um parques, piquenique. né, da cidade. Aí na sua região tem tal. Aqui na Zona Leste tem o Serete, tem o Parque do Carmo, Raul Seixas. Tem uns parques assim que é gratuito e eu sei que às vezes, dependendo onde a pessoa mora, às vezes fala assim, tem que pegar, sei lá, 2 horas de condução para chegar. Mas assim, tem os parques das cidades, como você falou. Aí em São Paulo eu vi que tem vários museus, museu de. Aí tem um monte de museu que eu nem sabia que existia também, que não é só os conhecidos. Tem um tal de museu de inseto que parece que é gratuito. Eu falei, tem esse E aí. uma vez a gente foi no Catavento também. Super legal. Fica ali perto do. Perto do. Ai, meu Deus do céu, esqueci o nome. É Eu ali no esqueci também, centro. mas acho que eu fui quando eu era criança. Mas assim, tem. Agora, se a mãe não pode pagar nem a condução, talvez fazer um combinado com as vizinhas e fazer
como que chama que fala lá? Circuito na rua. Às vezes tem rua que é fechada. Então, Sim. fazer assim, sabe? Fazer as crianças pularem ali, incentivar elas a saírem um pouco da tela, eles saírem da tela e brincar. Porque hoje a gente não vê Uhum. mais criança na rua, né? Então, assim, eles brincavam do quê? De taco. Não sei se você lembra dos meninos Sim. jogando taco lá, aqueles negócios que eu nunca Aham. joguei, mas eu via. Futebol na rua também é difícil ver. Que mais? Correr lá, eu era mãe da rua, eu me divertia, pega-pega, essas coisas. Ela combina com as mães das vizinhas, fala, vamos ficar sentar na calçada, um lugar que dá para fazer isso, porque tem lugar que tem muito carro, ou sei lá se é perigoso, questão de assalto. Ou combina com as mães, no horário tal, todo mundo sai, senta e fica com a criançada. Ou seja, o condomínio ali, qual área? Eu acho que assim, o bacana da gente ter acesso à internet é que a gente também pode combinar com outras mães, às vezes não gosta dos vizinhos, não sei. Entra num grupo de mães e fala assim: vamos combinar de se encontrar na região, vai, mora região X, vai, Itaquera, vamos combinar em tal praça, que acha que é mais, que não é tão perigoso, e Uhum. questão de carro também, vamos lá, vamos combinar, fazer um circuito aí para as crianças, ou piquenique, que nem você falou, toda a questão que ache o teu grupo, o grupo que você tem afinidade, Uhum. que uma respeite a outra e olha essas crianças, participam juntos. Então, assim, é isso, assim, para essa mãe. O que será que ela gostaria de estar mais leve? E se for questão de culpa, porque não está dando conta, é lembrar o quê? Que ela está sendo a melhor mãe que ela poderia ser para o filho ou para a filha dela. Ela está fazendo o melhor e ela está sendo a mãe possível. E se ela tem acesso à internet e sabe de algumas coisas que ela gosta, mas ainda não praticou, tenha paciência. Tenha auto-amor. Primeiro ela tem que acolher ela. Porque é isso que a gente se condena muito. Uhum. Fica ali se martirizando, se martirizando. Primeiro, respirar, olhar para ela e se acolher, se abraçar mesmo. Até pegar as mãos assim, ó, abraça. Uhum. Se acalma e conversa com ela mesma. Fala, calma, calma, o que pode ser feito? Porque se ela ficar acelerada, ela não consegue pensar. Só fica assim, eu tenho que fazer, eu não consegui fazer, e agora? E é Uhum. isso. Acho que é o que eu poderia dizer. Espero que ela encontre esse caminho, assim, de começar a ter mais leveza, mas primeiro dentro dela. Nossa, isso muito profundo mesmo. E agora a gente já vai caminhar para a gente encerrar. Queria, Vanessa, que você deixasse uma mensagem sua para essas mães, para as que estão nos assistindo. Acho que entra essa mensagem do final também, para todas as mães sempre se observarem como que está esse corpo, como que está essa mente. Porque o corpo que eu falo é assim, como que tá. Quando você fica em pé, você sente que sua perna tá rígida, assim? Você tá fazendo alguma coisa, parece que a perna tá dura, o pescoço tá duro, você tá franzindo assim a testa, tá fazendo um negócio. Você não tá com. Como que tá o corpo, como que tá as emoções, tá com dor no peito, tá se sentindo triste, como que tá? Observa. Tá repetindo esses sinais no corpo, esses sintomas, essas emoções, assim, percebe que as emoções parece que estão descontroladas, toda irritada, vem um impulso, vem raiva, tristeza, medo, vem aqueles medos. Tá repetindo? Está na hora de procurar ajuda. Não deixa ter um monte de sintomas para procurar ajuda. E aí, questão da culpa que a gente estava falando. Então, primeira coisa também, além de se observar, olha para o seu coração e lembre, você está sendo a mãe que você consegue, que é possível. Se acolha, saia do julgamento dos outros e de si próprio, achando que não está fazendo, que é ruim. Ter momentos, se conseguir 3 minutinhos, é que a gente fala assim, reserve 15 minutos, às vezes nem a gente consegue fazer os 15, mas assim, começa com 3 minutos, se olha no espelho, se não quer se olhar no espelho, e faz esse abraço, porque isso aqui é uma técnica também na terapia, de se ajudar, de se abraçar.
e se conversar consigo mesmo. Se acalmar, e falar, calma, vamos se acalmar, vamos se observar. Então, assim, é praticar um alto amor, em primeiro lugar. E aí, quando você se sente mais calma, aí você pensa o que pode ser feito agora. Qual é a ferramenta que você tem agora para utilizar com seus filhos, com em casa, no serviço? Quais ferramentas? Porque às vezes, como a outra mãe, eu não posso viajar. E às vezes a gente se cobra, eu não tenho dinheiro para fazer aquelas férias dos sonhos. Mas você tem vida, você está aqui, agora. O que você pode fazer hoje? O que você pode fazer hoje? Que ferramenta você tem? Você tem um lápis? Você tem um papel? Brinca de desenhar ali a criança, converse. Mas é isso, acho que a mensagem é de alto amor. A gente fala muito em autoestima, mas para ter autoestima você tem que ter alto amor primeiro. Que é ter paciência. Eu falo assim que auto amor é a paciência e olhar você com amorosidade. Você está fazendo o melhor que você pode. Sabe aquela coisa de trazer segurança? Calma, estou aqui com você, calma. Acho que é Porque às isso. vezes a gente consegue ser mais generosa com o outro do que com a gente mesmo, né? O outro a gente é generosa, a gente dá bons conselhos e com a gente é só chibata, né? Só pressão, só você não é capaz. E se eu Vanessa, falar. Oi, pode falar. diga. Não, eu ia falar, se eu falar só autoestima, que as pessoas acham que a autoestima só tá ligada com se arrumar. As mães merecem se arrumar do jeito que elas gostam, cada um tem seu jeito. Sim, mas o que adianta fisicamente estar linda e maravilhosa e dentro não tá bem? Então, eu acho que a primeira coisa é esse auto-amor. É se acolher, se acalmar, se apoiar, falar, calma, eu tô aqui com você, calma. Sabe, calma, como você calma talvez uma criança, você, acalme você, o seu eu ali, a sua criança também ferida. Ia falar para você divulgar agora como que as pessoas podem entrar em contato com você, como que você atende. Fiquei sabendo que você vai fazer um evento especial agora nas férias. Conta pra gente um pouquinho. Bom, aí você está colocando já o nome da página, né? Do Instagram, tem o Instagram, Psicologia, Gestão do Amor. E estou fazendo atendimento online. Então, como eu falei, nesse momento, estou atendendo mais as mães, esse público, quem quer engravidar, quem quer abortar, quem gestante, puérperas, mães com filho de qualquer idade. Às vezes as pessoas perguntam assim, mas tem que ser só bebezinho, recém-nascido? Não, gente. Se é uma mãe que está sentindo, e não precisa só a questão de maternidade, às vezes ela está questão com o marido ou com o serviço, mas que também afeta a maternidade. Porque depois que você se torna mãe, tem questões de fora que pode afetar também ali como você está se relacionando com a sua criança. E esse mês das férias eu recebi um convite da Fábrica dos Sonhos, que é uma escola de patins. E, aí me perguntaram o que eu poderia contribuir, o que eu poderia ajudar. Eu falei, vamos fazer uma oficina das emoções para as crianças de 6 a 12 anos. Essa oficina vai ser no Bom Retiro, aqui em São Paulo, dia 8 de julho, às 14 horas. Para se inscreverem, tem que ir lá na página deles, né, Fábrica dos Sonhos. E que eu achei bacana, porque assim, eu já atendia crianças, como eu te falei, eu parei, porque para mim, para atender criança, tem que ser presencial. Online, não dá. Então, eu também faço orientação para pais online, né? Mas eu não estou conseguindo atender as crianças. Aí eu falei, eu vou fazer as oficinas, e aí, depois da oficina, vai ter aula de patins, no caso desse dia específico. E também dá para conversar com as mães ali depois da oficina, então dá para me conhecerem, eu vou falar. Por quê? A importância de falar das emoções para as crianças, porque nós não aprendemos a nomear as emoções, nós aprendemos a calar as emoções. Desde pequenininho, não chora. Para os menininhos, homem não chora, né? Fica quieto.
A criança está ali com raiva, ó, raiva é feio, você não pode sentir isso. Então, aos poucos, a gente vai aprendendo a calar, a não se olhar. Então, quando tem uma oficina das emoções, a gente vai ensinar a criança a observar as reações, porque emoções vai no físico, né? Vem aquela coisa assim no físico. Então, a gente vai ensinar, vou falar sobre como que são as emoções, vai ensinar a nomear e como expressar de uma forma positiva, porque se você está com raiva, você vai lá e bate no teu amigo. Como você pode direcionar essa raiva para não se machucar e não machucar o outro? Isso é um exemplo, né? Você está com medo, uma ansiedade, como seu corpo está mostrando isso? Então, assim, se a gente, nós adultos, já ensinamos essa criança sobre as emoções, ela vai se tornar um adulto que vai conseguir lidar melhor com as frustrações e com os desafios, porque ela sabe o que é aquilo que ela está sentindo. Ah, é raiva? Porque não adianta calar, Flávia, né? Todo mundo sente raiva. Eu recebo muito adulto com medo de expressar a raiva que sentiu. Você acredita? Porque aprenderam que ter raiva é feio e que é errado e que Deus não gosta. Só E gente sendo ruim sente raiva, né? sim. E aí fica segurando, segurando. E não pode falar que sentiu, porque senão é pecado. E aí segura. E aquela mulher passou por um evento traumático tão forte e não pode sentir raiva. Como assim? O corpo dela sentiu. A única coisa que ela fez é que pegou essa raiva e eu falei que é uma bomba, né? Jogou para ela mesma. Aí vem um monte de sintomas físicos também, né? Então é isso, gente. A oficina das emoções, dia 8 de julho. Quem quiser também me chamar para realizar outras oficinas com gestantes, oficina com puérperos, mais oficinas com as crianças, né, adolescentes, porque é uma educação emocional. Não é terapia, gente, não é terapia em grupo. Oficinas é um evento assim que tem atividades lúdicas, brincadeiras, falando sobre as emoções. É bem divertido, bem gostoso. Uhum. Que pena que eu não vou estar aqui, né? Mas ai, Mas vai ter gostaria de outras. participar. Espero que tenha outras para a gente poder participar também. Muito legal. E aí, não posso deixar de falar da Rosa Formosa, né? Para quem ainda não conhece a loja, acesse lá e conheça nosso trabalho maravilhoso. Aluguel, né? Porque a Rosa Formosa, não posso deixar de falar, começou com o propósito de aluguel de roupa para gestantes e lactantes. E aí na pandemia a gente mudou um pouquinho, porque realmente tem gente que prefere comprar, né? E tá tudo bem, né? Se quer comprar, eu tenho para vender. Mas se você quiser viver a experiência do aluguel, nós também alugamos. E agora a gente tem uma parte nova, que é o nosso brechó de peças lindas, chamadas das nossos usadinhos da Rosa Formosa, que só coisa linda. Antes de eu agradecer a Vanessa, quero agradecer a Juliana, que é quem está aí nos bastidores. Eu nunca posso deixar de agradecer ela. Juliana, da agência WM7, que é a minha super parceira. Nossa, obrigada, Ju. Sem você, não sou nada, viu? Você é maravilhosa. E agora, quero agradecer também a Vanessa por ter dito sim, por ter topado esse bate-papo, por ter essa generosidade mesmo de dedicar o seu tempo para vir aqui falar com a gente tantas coisas importantes sobre o cuidado materno, o cuidado da saúde mental materna. Obrigada mesmo, de coração. Nossa, eu que agradeço. Agradeço a Ju também. Como ela é simpática, gente. Vocês não têm noção. Gostei Uma linda. muito. Porque isso que é bacana, você trabalhar com alguém que te ajuda, mas também que seja assim, esse amor, essa simpatia. Nossa, obrigada, Ju. A Juliana E, já tá Flávia, dentro da minha mente já. Quando a gente fala uma coisa, parece que ela já é eu, já estamos na terapia ali tudo junto já. e é isso, agradecer muito você por ter me dado essa oportunidade outra vez e fico muito feliz de a gente continuar parceria sempre que você precisar. E assim, gente, minha primeira live, não sei como vocês vão
irão reagir, mas espero que eu consegui passar a minha mensagem. A mensagem é, sim, que as mães têm que cuidar da saúde mental materna mesmo, tem que divulgar isso, as mães têm que cuidar da saúde mental. Não esperem cronificar, tem um episódio assim bem assim ruim para falar, vou procurar ajuda. Não precisa disso. Qualquer uma pode procurar ajuda para autoconhecimento. Às vezes não tem problema nenhum. Falar, não estou com nenhuma questão. Autoconhecimento, gente, vocês vão descobrir coisas assim bem bacanas. E é isso. E agradecer a todos vocês aí. E escrevam nos comentários o que acharam, se tem alguma dúvida. Se inscreve no canal da Flávia aí, Rosa Formosa. E no meu Instagram também, gente. Isso mesmo, bora seguir a Vanessa no Instagram, seguir o Instagram da Rosa Formosa. Se vocês querem assistir algum tema, que querem alguma outra live com a Vanessa, deixe nos comentários também pra gente, tá bom? Ajude o nosso canal a crescer e alcançar muito mais gente, tá bom? Não saia sem se inscrever e deixar o seu like, tá bom? Van, mais uma vez, obrigada. Pessoal, obrigada. Fiquem com Deus, ó. Beijos, beijos, beijos. Beijo. Tchau, tchau.